grande alegria que estamos aqui nesta noite para mais uma reunião de oração, também para o estudo da palavra. Convido os irmãos para que façamos uma oração de agradecimento neste momento. Nós te agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pelas tuas misericórdias que se renovaram neste dia sobre nós e por todas as bênçãos que têm sido derramadas nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares e por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja. Em nome de Jesus, agradecemos por esses momentos que passaremos na tua casa, a fim de orar a ti, aprender mais da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Neste momento eu os convido que abram suas Bíblias no Salmo 86, dos versículos 1 ao 7. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Amém. Que Deus nos abençoe e que nos dê direção na tua palavra. Neste momento, vamos entoar o hino Fidelidade do Cristão 176. Depois deste hino tão belo, eu os convido para que cada um de vocês, neste momento, possa estar orando pelos pedidos desta noite, que é por essa pandemia que tem assolado o nosso mundo, e nossa nação. Oração pela nossa igreja e também pelos enfermos e desempregados. Agora, neste momento, estaremos fazendo uma oração pelo estudo desta noite que o reverendo Valmir estará trazendo para nós. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos tão preciosos na tua casa, também pelo estudo da tua palavra neste momento. Que o Senhor possa estar iluminando o reverendo Valmir, ao qual estará falando conosco nesta noite mais uma vez. Em nome de Jesus, coloque em nossas mentes, ó Senhor, a tua palavra, para que cada dia mais nós possamos buscar em ti ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e que possamos dar testemunho vivo daquilo que nós aprendemos nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Neste momento, a palavra está com o reverendo Valmir. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo na carta de Tiago. E como eu falei para vocês, nós terminamos na semana passada falando sobre a aprovação, mas um aspecto bem específico que é perseverando na aprovação. Só para lembrar para vocês, eu estou colocando aí no slide que nós falamos sobre isso, especificamente no versículo 12. E eu falei para vocês que agora, na continuação, nós iríamos tratar desse tema que é também muito importante e que muitas vezes passa assim desapercebido. Precisamos dar uma atenção especial a esse tema, que é o tema da tentação. Tem a ver com o que nós estamos falando até aqui. Então, do versículo 13 ao versículo 15, eu não vou terminar essa perícope toda com vocês hoje aqui, mas pelo menos na parte da tentação, eu quero compartilhar com vocês e a gente já resolve essa questão. Então você tem aí, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, e
do versículo 13 ao versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Olha só como ele diz aqui, interessante. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Ele vai dizer, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, ele vai dizer, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu vou analisar com vocês, estudar o versículo 13, versículo 14, 15, nós trataremos na semana que vem, que trata mais especificamente da cobiça. Então vamos lá. O nosso estudo aqui nos lembra, já de início, que nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer as nossas falhas, como ele diz aqui, e que quando nós falhamos, temos a dificuldade de reconhecer a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus para permanecer firme, fiel, obedecendo à sua palavra, obedecendo aos princípios estabelecidos na sua palavra para nós, para a nossa vida. Então ele diz aqui, geralmente quando o crente fracassa no teste da fé, ele se recusa a reconhecer que lhe falta fé. Aqui é o danado do orgulho, né? Nós temos dificuldade de nos humilhar, reconhecendo as nossas limitações e a nossa fraqueza. Por isso que eu coloquei aqui que essa é uma tendência da nossa natureza humana, a natureza pecadora, a natureza caída. Foi assim com Adão, quando deu ouvido a Eva, você lembra muito bem esse texto, e que por sua vez obedeceu a Satanás, Eva obedecendo a Satanás. E aí quando Deus vem, Deus confronta eles com o pecado deles, com o seu fracasso, a sua queda. Qual é a reação de Adão? Qual foi a resposta de Adão diante de Deus? Ele culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Abra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha só, para relembrar, eu sei que você já leu esse texto, mas para relembrarmos aqui, dentro do nosso contexto. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa. O homem aqui é Adão, e o que ele está dizendo aqui é em forma de resposta à pergunta que Deus fez para ele. Então, ele diz, o versículo 13 está a pergunta, né? Disse o Senhor, só um minuto, o versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então veja que Adão culpa Eva, tentou culpar Eva, Eva tentou culpar a serpente, ou seja, eles tiveram dificuldade de reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua queda. E, na verdade, por tabela aqui, Adão está culpando quem? Quem é que deu Eva para ele? Foi Deus. Então, vai vendo onde Adão vai se enrolando aqui na sua resposta para Deus. Mas aqui em Tiago, ele vai dizer que Tiago não está interessado em explicar para nós a origem do mal, não é esse o ponto. Esse tema da origem do mal desperta a curiosidade de muita gente. Não adianta querer resolver essa questão vindo para esse texto aqui de Tiago, porque não é esse o ponto, não é esse o foco de Tiago. Ele sabe que Deus não é a origem do mal, não foi Deus quem de onde originou o mal, mas Satanás.
Por isso ele chama aqui Satanás de tentador. A sua intenção, então, nesse texto, é dizer que Deus é criador de todas as coisas, mas que não é a causa do mal. A origem do mal não está em Deus. Em sua santidade, Deus está bem acima do mal e não pode de maneira nenhuma ser influenciado pelo mal como nós somos. Nós somos homens, embora redimidos, mas pecadores ainda. Então voltemos aqui novamente à situação de Adão. Adão, ao invés de reconhecer a sua desobediência por falta de fé, humildemente reconhecer diante de Deus que ele errou, que foi ele que pecou, assumir a culpa, ele culpou Deus, dizendo: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha que absurdo, né? Olha que ponto que chega aqui Adão, e Adão representando também a nossa natureza humana. Por vezes também nós somos tentados a agir assim, e veja lá se não temos agido assim também, muitas vezes, para não assumirmos a nossa culpa, nos responsabilizando pelos nossos erros. Porém, Tiago vai nos exortar, é isso que ele está fazendo aqui, dizendo que ninguém deve dizer, pensar ou afirmar o seguinte: sou tentado por Deus. Não podemos cair nesse erro. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, você no seu dia a dia, nas suas lutas, no seu trabalho, na lida com a família, com os filhos, com o marido, às vezes você se sente tentado, você se sente ali sob uma opressão, uma perseguição, e você jamais pense isso, de que você está sendo tentado por Deus, porque é isso que Tiago deixa claro aqui, que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado, Deus não pode ser influenciado pelo mal como nós somos. É impossível Deus ser tentado. Por quê? Porque Ele é perfeito, por causa da sua perfeição. Deus não tem nenhum contato com o mal, e o mal não tem poder para tentar Deus. Além do mais, meus irmãos, Deus a ninguém tenta, e não é esse o objetivo, o desejo de Deus, o intento de Deus, especialmente para com o seu povo redimido, os seus filhos. Deus, ele abomina o mal. Deus abomina o mal. Portanto, não faz ninguém se desviar. Deus não provoca o mal, não tem a intenção, o desejo de fazer o mal a ninguém. Na verdade, a Bíblia mostra para nós em vários textos, os Salmos mostram isso, que Deus, ele é bom, a bondade faz parte da essência de Deus. Ele vai dizer que a terra está cheia da bondade de Deus. Deus, o fazer de Deus é fazer o bem. Aliás, olha só como a Bíblia vai além, Deus faz o bem não apenas ao seu povo, não apenas ao povo redimido. Deus faz o bem e traz o bem sobre bons e maus, justos e injustos, como é o exemplo da chuva, por exemplo, do sol, como é o caso, como a Bíblia apresenta para nós. Então, Deus não tenta ninguém. Deus não pode fazer isso, porque Ele é perfeito. Então, não diga o seguinte: por causa do Senhor eu deixei o caminho reto, pois Ele não fará o que Ele abomina, o que Ele repudia, que é o mal. Deus não faz isso. Não diga também: foi Ele quem me fez desviar, pois Ele não precisa de um homem pecador. Então Deus não sequer deseja isso, sequer passa isso pela mente de Deus, desviar os seus filhos, desviar o seu povo, desviar o justo do caminho, da retidão. Muito ao contrário, Deus, Ele nos tira e nos tirou da perdição
e nos traz para a sua luz, para o seu caminho justo, o seu caminho correto. Então, não caia nesse pecado, nesse erro. Em meio à sua tribulação, à sua dificuldade, à sua luta, você pensar isso e você falar que você está sendo tentado por Deus. Não podemos seguir aqui o exemplo de Adão. Mas olha que interessante, Jesus, sobre esse tema da tentação, lembra a oração do Pai Nosso, como ele nos ensina logo no começo? Está aí para você relembrar. Na sequência ele vai dizer: não nos deixes cair em tentação. O que acontece aqui nesse momento da oração, nessa parte? Lembra que Jesus está ensinando os discípulos a orarem. E também ensinando a nós a orarmos a quem? Ao Pai, a Deus, o Pai Celestial. E aqui, nessa parte específica da oração, olha o que Jesus nos ensina aqui: a pedir a Deus, o Pai, que não nos deixes cair em tentação. O que significa esse pedido aqui? Jesus aqui, ele não está ensinando que Deus nos tenta de jeito nenhum, mas que devemos pedir a Ele para nos guardar de cair em tentação. Então, aqui duas coisas são importantes e ficam claras até aqui neste momento. Primeiro, que Deus não tenta ninguém, Deus não é o tentador. Segundo lugar, Deus vai além disso, Ele não tenta, mas é a Ele que você e eu devemos recorrer para não cairmos na tentação quando formos tentados. Devemos recorrer a Ele em oração, pedindo que Ele nos livre, que Ele não nos deixe cair em tentação. Olha que ensinamento maravilhoso da oração do Pai Nosso aqui para nós. Que Ele nos guarde de cair em tentação. Que Ele não nos guie na sua santidade, Deus nos conduz na sua santidade, ok? Você sabe disso já. Então o pedido aqui significa que Ele não nos guie na sua santidade, de maneira que Ele não nos deixe cair da santidade para a tentação, que Ele não nos deixe ser tentados ao ponto de pecarmos. A ideia é a seguinte, de maneira resumida: imagina a santidade de Deus. A santidade pertence a Deus e Ele santifica ao seu povo, a cada um de nós. Então, imagine como sendo a santidade de Deus, você nas mãos de Deus, assim, Deus te conduzindo assim com as suas mãos. Enquanto você está sustentado pelas mãos de Deus, você está vivendo na santidade de Deus. A santidade é dele e pertence a Ele. Se Deus fizer isso daqui, você cai. E você cai da santidade para a tentação, para o pecado. Então, o pedido da oração do Pai Nosso aqui é como se você estivesse pedindo para Deus, e é isso que nós devemos fazer, que Ele nos mantenha sustentados na sua santidade. Que Ele não nos deixe, não nos desampare a ponto de que caiamos em tentação, mas que Ele nos conduza, continue nos conduzindo, sustentados na sua santidade, na sua pureza, para não pecarmos contra o Senhor. Quem é então aquele que tenta o ser humano? Se não é Deus, você já sabe qual é a resposta. Aliás, Tiago nos apresenta aqui também a resposta. Quem é o tentador? Satanás. Satanás, ele é o grande tentador. Abra comigo aí Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos ver o que nos diz o evangelista Mateus nesse texto aqui. Mateus capítulo 4, versículo 3. Olha aí, está claro, nesse texto, você já achou aí? Então, o tentador, deixa eu ler a partir do versículo 1, A seguir, para ficar mais claro ainda para você. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado por quem? Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você sabe que o objetivo, o alvo do tentador é tentar você para cair da santidade para o pecado. É fazer você tropeçar, você como filho de Deus. Jesus, filho de Deus, da essência do Pai. Veja que ele está fazendo isso, Satanás. Ele está tentando Jesus a cair, a desobedecer, a fazer aquilo que contraria a vontade do Pai. O outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses 3, versículo 5. Olha o que diz Paulo. Foi por isso que, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo aqui está preocupado com a condição, a vida desses crentes, né? E aí ele manda, então, não podendo mais esperar, ele manda investigar, manda saber como é que estão esses crentes. E ele vai dizer o porquê. Versículo 5, na continuação: temendo, Paulo temia que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo ali, ele pregou o evangelho, ele ensinou aos crentes, aquelas pessoas que foram convertidas, né? Então ele teve um trabalho pastoral ali, evangelizou e agora pastoreou esses crentes, e ele então teme que o inimigo tente aqueles crentes e façam-os cair e pecarem. Então Paulo aqui também revela o tentador, que é o próprio Satanás. Então Deus não é o tentador, Deus não tenta o homem, mas Satanás faz isso, e ele faz isso com muita especialidade que ele tem nisso. Então, Jesus, voltando aqui à oração do Pai Nosso, nos ensina a orar e diz: não nos deixes cair em tentação, mas vem o complemento, mas livra-nos do mal. A palavra mal aqui significa maligno ou diabo. Então veja, Jesus está dizendo para você e eu orarmos ao Pai Celestial, porque é Ele quem nos guarda, quem nos livra do maligno. Sim. Então, além dele livrar você de cair em tentação, não nos deixe cair da santidade para a tentação. Ele diz: olha, peça que o Pai lhe guarde do maligno. Você tem feito isso? É muito interessante quando você, nas suas orações, traz essa parte da oração do Pai Nosso para a sua oração cotidiana. Senhor, livra-me do mal. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, livra-me do maligno, livra a minha vida, livra a minha família, livra os meus filhos, livra a minha casa. Então, faça isso, meu irmão, minha irmã. Você tem o Deus eterno, Deus glorioso, que é o Pai Celestial, que só Ele é quem pode nos livrar das tentações, de cairmos nas tentações. Só Ele pode nos guardar do diabo, do maligno. Então, ore. É isso que Jesus está mandando a gente fazer aqui. Coloque a sua vida constantemente sob a proteção de Deus, seu cônjuge, seus filhos, o seu lar, a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios, os seus irmãos da fé, o seu pastor. Ore por mim também. Aliás, Paulo fazia muito isso, esse pedia para a igreja, para os irmãos orarem por ele, para que Deus desse sempre a condição de ele continuar pregando o evangelho, livrando-o de todo o perigo, de todo o mal. Nós temos esse privilégio, nós temos essa alegria e segurança. Recorremos a Deus, que Ele nos livre de cairmos em tentação, que Ele guarde a sua vida e a vida da sua família do maligno, que Ele continue perseverando você firme na fé, na presença dEle, desenvolvendo essa vida de santidade que Ele requer de todos nós. Que Deus
abençoe e fortaleça você ricamente. Livre você, eu tenho orado também por você, meu irmão, minha irmã, para que Deus não permita que caiamos em tentação e sejamos motivo de tropeço para os de fora, de escândalo, de vergonha para o Evangelho, para o nome de Cristo Jesus. É isso que o diabo quer, por isso ele é o tentador. Então não demos motivo, ocasião para que ele possa agir na sua mente e no seu coração. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Amém. Semana que vem nós vamos continuar. Eu separei aqui de propósito, porque na sequência Tiago vai falar mais especificamente de algo que está aí no seu coração e no meu coração, chamado de cobiça. Algo muito perigoso que nós precisamos constantemente vigiar para não alimentarmos e pecarmos. Quero orar ainda por você neste momento, encerrando também o nosso culto. Deus bendito, Pai amado, Deus santíssimo, que nos guarda, nos livra do mal, do maligno e que nos sustenta firmados para não cairmos em tentação. Queremos agradecer ao Senhor primeiramente e louvarmos o nome do Senhor por isso, que é bênção grandiosa para as nossas vidas e para todo o teu povo. E queremos te suplicar, pedir ao Senhor que continue, ó Pai, conduzindo a nossa vida, conduzindo a tua igreja, sustentada pela tua santidade, pelo teu poder. Ó Pai, uma vez que o Senhor nos libertou do domínio do mal, do domínio do pecado, agora o Senhor nos deu a condição, depois de convertidos, para desenvolvermos uma vida de santidade na presença do Senhor. E é isso que nós buscamos dia após dia, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Crescer na tua santidade, crescer na graça do Senhor, para que o nosso viver seja agradável e honre o nome do Senhor cada dia mais. Que o Senhor sustente a tua igreja, que o Senhor sustente cada irmão e irmã, que o Senhor fortaleça a fé e aumente a fé a cada dia, para que sejamos em tudo vitoriosos para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão e irmã, que Deus continue conduzindo a sua vida em vitória, sobretudo na tentação. Até o próximo encontro, um forte abraço, estamos com muita saudade de vocês, mas em breve nos reuniremos aqui, se Deus assim nos permitir.